De volta com Conexão Saúde, nosso entrevistado de hoje é o Dr. Marcos Grangeiro, cardiologista intervencionista, que faz procedimentos através de catéter, para que vocês entendam. Você pode aproveitar a presença do Dr. Marcos aqui, fazer sua pergunta, pode inclusive por WhatsApp, o telefone é 929-9183-6285. Marcos, a gente, até para encerrar essa questão do infarto, já vamos aí no quarto bloco já com esse tema, infartou, leva pronto-socorro. Qualquer pronto-socorro, nós temos um pronto-socorro que assim, tem a cardiologista de plantão, também não sei se isso é importante, mas enfim, nós temos um centro de atendimento a infarto, como tem de queimados. Bom, estou perguntando, não sei. Bem, o serviço público, infelizmente, não tem. Nós temos somente os pronto-socorros, eles têm um atendimento no infarto, eles fazem trombolítico. Para o telespectador entender, quando a gente fala de tratamento do infarto, e a gente comentou aquela premissa de tempo é músculo, e quanto mais tempo a artéria fica fechada, menos músculo a gente salva e mais músculo se perde. E o músculo se perder, o miocárdio se perder, a pessoa reduz a sua qualidade de vida e reduz a sua vida também. Porque as pessoas que sofreram o infarto têm uma redução na sua qualidade de vida e no seu tempo de vida. Então, quando a gente compara o tratamento do infarto, qual é o tratamento do infarto? É abrir a artéria, é tirar o coágulo, é tirar aquele tombo que se formou ali naquele cilindro, digamos assim. Desentupir o cano. Desentupir o cano. O que a gente precisa fazer? Temos dois tipos de tratamentos. Um deles se chama angioplastia, que nada mais é que recanalizar a artéria de uma forma mecânica. Se abre a artéria com um fio-guia, com um balão, se dilata aquela obstrução e, na sequência, na maioria das vezes, se coloca um stent. O stent, como você havia comentado e me questionado acerca do que seria, é uma prótese que é colocada nesse local onde há a obstrução e para que haja uma normalização do fluxo da artéria coronária. É como se fosse uma pequena mola que vai montada sobre um balão e quando chega no nível que nós temos que implantar, a gente dilata esse balão e ela fica armada lá. Não precisa trocar, não precisa tirar, ela é epitelizada, ela é recoberta pelo próprio tecido do organismo em alguns meses. Esse é um tipo de tratamento. O outro tipo de tratamento é o que se chama trombolítico. É uma medicação que é utilizada na veia do paciente, administrada na veia, e esse trombolítico tem a ação de reduzir aquele coágulo. Quando se compara um tratamento com o outro, em vários estudos, em várias meta-análises, inclusive, esse termo o público leigo não entende, mas meta-análise é quando você junta vários estudos num só e você vê qual que é a tendência para onde vai, qual é o melhor tratamento. Conjunto de estudos, todos eles, demonstrou que a angioplastia primária, dita assim porque é num infarto agudo do miocárdio, a recanalização mecânica é superior em todos os aspectos ao trombolítico, à recanalização química. Porque, na maioria das vezes, ocorre falha do trombolítico. Além disso, o trombolítico ele tem uma ação somente sobre o trombo. Quando ele consegue recanalizar a artéria, dissolver, grosso modo, o trombo, ele mantém ainda a placa a subjacente. Então ele não trata a placa subjacente. Tanto que o paciente precisa depois fazer o cateterismo e, muito provavelmente, passar por uma angioplastia.
O ideal para todo mundo seria ter o acesso à angioplastia primária. Ou seja, angioplastia, entre aspas, de urgência. A angioplastia de urgência, na vigência do infarto, ela é chamada de angioplastia primária. A recanalização mecânica do infarto agudo do miocárdio. Seria o ideal, esse seria o mundo ideal. Na Europa, para você ter uma ideia, existe uma campanha que tenta disseminar esse tratamento em países europeus, do leste europeu principalmente, em países escandinavos, onde há uma restrição geográfica. Para eles é muito fácil fazer isso. E eu acho que seria fácil também aqui em Manaus. Em Manaus, principalmente, a gente hoje tem o Hospital Francisca Mendes, mas infelizmente a gente não tem porta no Francisca Mendes. Quando eu digo que a gente não tem porta, é porque a gente não tem pronto-socorro. Os pacientes que sofrem infarto são atendidos prioritariamente nos pronto-socorros. E esses pronto-socorros não têm máquina de hemodinâmica que possa fazer intervenção de imediato. E só sobra um tratamento, que é o trombolítico. Só sobra um tratamento, que é o trombolítico. Eu acho que o governador que tiver a visão de implantar a angioplastia primária, de levar esse recurso à população, ficaria marcado como governador do coração. Salvador dos corações, né? Porque é realmente importantíssimo. Pois não, mas vamos lá. O Carlos Alberto de Manaus: quando termino de me alimentar, eu sinto palpitações estranhas e desconforto. Tenho 51 anos, pratico academia, não fumo e não sou hipertenso. Palpitações estranhas e desconforto? Pode ser uma série de coisas, né? Talvez seja uma... não está bem caracterizado se é alguma coisa no coração, né? Mas só pela idade também, uma avaliação, né? 51 anos justifica você procurar um cardiologista, não guardei o nome dele, procurar um cardiologista para que possa Carlos fazer... Alberto. O Carlos Alberto. Obrigado, Carlos Alberto, pela sua pergunta. Procure um cardiologista para que a gente possa caracterizar melhor essa sua palpitação e esse desconforto. Uma consulta sempre começa com uma anamnese. E a anamnese detalhada, a gente tem que saber não somente a idade, mas o histórico familiar, o teu histórico, principalmente se você já teve colesterol elevado, se você já teve glicemia alterada. Um dos fatores que a gente não comentou, mas que tem uma importância enorme sobre a gênese da doença coronariana em geral, é a diabetes. Então, tem pacientes que são diabéticos e não sabem que são diabéticos. Há uma parcela da população que é diabética e não sabe. Isso é importantíssimo, que a gente possa fazer essa campanha para que dose a glicemia, para que a gente possa avaliar se você tem essa tendência, pelo menos, a diabetes. Desculpa, costumo não fazer isso, mas assim, já atendi também um paciente que, por volta aí de 48, 49 anos, extremamente aborrecido porque sua ereção estava de péssima qualidade. Então, como o Dr. Marcos fez na anamnese, ele, uma carteira e meia por dia de cigarro. Glicose, que é normal até 100, estava quase 300. Não praticava esporte, né? E estava admirado por quê? Atenção, eu gostaria até de pedir licença, Dr. Marcos, mas assim, muito cuidado, porque 60% dos homens acima de 40 anos que tem queixa quanto à sua ereção, provavelmente também tem problema de coração, problema de coronário. Então, tudo isso que o Dr. Marcos falou aqui, sobre prevenção, sobre como prevenir para não ter doença coronariana, é exatamente o que eu falo para meus pacientes se prevenirem também de uma disfunção erétil, que é a disfunção erétil arterial, a disfunção erétil vascular. Sem dúvida alguma, das disfunções físicas, é a principal. Um detalhe importante aos homens aqui, que a perda da ereção noturna, já pode sim falar em obstrução arterial, e lhe aconselho antes de procurar o urologista, procurar o cardiologista para também fazer o exame de coração. Mas bom, enfim, infarto, né, já falamos demais.
Outro tema bastante comum e frequente, pressão alta. Saiu na mídia há pouco tempo que os pesquisadores, os autores americanos, bom, enfim, que agora tem um nível de pressão ideal. O que é o nível de pressão ideal e quais são os valores realmente que hoje em dia a cardiologia, a Sociedade de Cardiologia considera normal? Eu tenho uma certa restrição a novos valores. Eu sempre entendo que a gente tem uma diretriz, a diretriz da Sociedade Brasileira de Cardiologia, são várias, ela de tempos em tempos lança as suas diretrizes de hipertensão, de dislipidemia, mas eu como cardiologista e inserido no meio que nós vivemos hoje, entendo que a gente tem uma certa... a gente se prende muito a números. Hoje, o que a gente considera pressão normal é 12/8. Todo mundo... Desde criancinha já sabe, né? Desde criancinha já sabe. É o 120/80 milímetros de mercúrio. E o que eu percebo é que há uma pressão cada vez maior para reduzir, por exemplo, o nível do colesterol. Já foi 130 de LDL, depois você passou a 100, já há uma pressão para se reduzir para 70, naqueles pacientes que sofreram... que é o colesterol ruim, no que caso. É o colesterol ruim. Que sofreram um infarto, ou seja, seria a prevenção secundária, para prevenção de um novo evento, né? Mas eu sempre tenho uma restrição para adotar de pronto essas medidas, porque entendo que há uma pressão comercial também em cima disso daí. Com relação à pressão, a pressão de 120/80 está excelente. Mas se a gente for fazer uma pesquisa, e já existem essas pesquisas, se você colocar pacientes que têm uma pressão menor, a evolução deles é melhor. Se o paciente tem uma pressão de 11/7, de 10/6, de 10/7, essa pressão ela é protetora. Protetora em relação a quê, Marcos? A eventos cardiovasculares, ao AVC, ao infarto. Quando a gente fala prevenção, a gente sempre tenta resguardar e a gente sempre tenta impedir que haja esses eventos cardiovasculares maiores, que é o acidente vascular cerebral, o famoso derrame, e o infarto agudo do miocárdio. São os eventos catastróficos e esses a gente tem que prevenir. Que são as maiores causas de morte súbita, né? As maiores causas de morte do mundo ocidental, oriental, em todo o mundo, a maior causa de morte são as doenças cardiovasculares. Ok. Temos uma pergunta aí do Diego Santos. Gostaria de saber se caso esteja fazendo algum tratamento dentário e esse tratamento venha a ser interrompido, por exemplo, provavelmente tratamento de canal, poderá acarretar num possível infarto? Também não... Eu acho que o Diego faz uma pergunta adequada, mas eu acho que não está relacionada exatamente a infarto, Diego. Há alguns anos saiu um determinado trabalho de alguns pesquisadores que estiveram relacionando a causa infecciosa do infarto agudo do miocárdio. Pacientes que tinham uma alteração. Eu acho que eu entendi a questão do Diego. Sim, sim. Quando você faz um tratamento dentário, você manipula a boca, a nossa boca é cheia contaminada, né? Tem contaminação, tem uma flora bacteriana, tem bactérias. Você coloca essas bactérias na corrente sanguínea. E essas bactérias chegando ao coração podem se assestar na artéria coronária e produzir uma cadeia, uma reação inflamatória que pode produzir a doença coronariana, pode produzir depósito de colesterol e pode reduzir a inflamação da placa. Inflamação da placa, a placa jovem pode quebrar, aquela história pode produzir um infarto. Isso é uma teoria que não se provou
mas que muitos pesquisadores comentam acerca dela. Mas, de qualquer forma, o que acontece? Se puder evitar interromper o tratamento dentário, melhor. Termine seu tratamento. Geralmente, por exemplo, pacientes que têm defeito valvar, doença valvar do coração, que tem uma propensão a fazer endocardite. O que é endocardite? É inflamação, é quando a bactéria se acesta no endocárdio, no coração, e produz ali uma vegetação. Isso é uma condição grave também. Esses pacientes eles têm que fazer a prevenção quando fazem o tratamento dentário. Tem que tomar antibiótico antes de submeter ao tratamento dentário. Eu acho que isso deve ser a relação que o Diego quis colocar. Mas explicou muito bem. Nós vamos de novo a um rápido intervalo comercial, a questão de 2 minutos, voltamos aqui com Conexão Saúde.